Filipenses capítulo 3, dos versículos 13 a 14. A palavra de Deus diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que ele diz aqui? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para diante de mim as que estão, versículo 14, e prossigo para o alvo. Tem 3 coisas aqui extremamente importantes que são mencionadas no texto. Quem que é apóstolo Paulo? Primeira coisa que nós precisamos entender. Ele é um homem que ele teve 2 histórias, vamos falar assim. Ele tem uma história de perseguição, de maldade, mas ele tem uma história de êxito. Ele tem 2 histórias aqui. Só um parênteses aqui, irmãos. E, a partir de agora, nós teremos um culto simultâneo para os jovens da nossa igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Hoje já começa alguma coisa, não? É o seguinte, presta atenção. A partir de agora, irmãos, todos os jovens que vierem para o nosso culto, das 6 horas, nós teremos um culto para eles agora simultaneamente. Então, nenhum filho vai ficar para trás. Amém? Pastor, por que a gente já não começa domingo que vem? Porque domingo que vem, nós teremos aqui a nossa renovação de votos, então não tem como fazer. Mas a partir de agora, você vai trazer o seu filho e vai ter culto para ele. Amém. Aleluia! Como é que vai funcionar? Só um parênteses, irmãos, antes de eu continuar a ministração. Nós teremos o louvor aqui. Na hora que terminar o louvor, os jovens vão lá para o salão das crianças e a gente vai usar o salão das crianças. Então, a partir de agora, o culto de jovens acontece simultaneamente com o culto em português. Glória a Deus? Então, tá bom. A gente vai explicar melhor. Então, voltando aqui agora. Paulo, então, ele mostra 3 maneiras ou 3 percepções claras que nós precisamos entender. A Bíblia diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço e prossigo. São 3 coisas importantes na vida de todo crente: eu deixo, eu abro e eu avanço. A sua vida cristã, você vai perceber que ela tem essas 3 fases: passado, presente e futuro. Pastor, mas isso aqui é Paulo falando. Mas não, vamos abrir lá para você ver em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24. Olha o que a palavra de Deus diz: por isso deixa homem, pai e mãe, passado, e se une uma só mulher, presente, tornando-se uma só carne, futuro. Você consegue ver que sempre Deus vai trabalhar passado, presente e futuro? Pastor, mas o que tem a ver com o passado? Irmãos, é tão interessante essa coisa. Irmãos, viu que eu estou mexendo com o relógio? Ganhei. Menino, quando ganha um presente, toda hora eu tenho que ficar olhando agora, irmãos. É só para depois os irmãos elogiarem. Olha o tanto que é interessante sobre passado. Eu desabilitei meu Insta, eu acho que ontem ou anteontem, aconteceu um negócio assim. Ele restaurou todas as conversas e coisas antigas que eu tinha, de tudo que eu já tinha deletado. Eu falei, mas isso não funciona assim. Eu sei que o Insta tem uma função que você pode pedir restauração de conversas antigas. Mas na hora que eu deletei, e aí eu voltei, aí eu falei, mas peraí, mas parece que eu já vi isso aqui. E aí eu entrei em algumas pessoas que eu sigo, eu falei, mas eu já tinha visto isso. E aparecia como se eu nunca tivesse visto isso. E aí eu percebi o seguinte, aí eu falei, mas o que é isso? Aí eu comecei a ver que coisas antigas foram restauradas. Eu falei, mas peraí, ué, isso aqui não é desse jeito. Por que restaurou? E olha, irmãos, isso não é comum acontecer, isso deu um bug, alguma coisa, e restaurou coisas antigas, coisas que eu tinha deletado. E aí eu quero te contar uma coisa, o que Deus falou comigo? Eu quero que você encerre, meu filho, deliberadamente, algumas coisas que não é para você. Tem pessoas que você não tem que ter contato, tem vínculos que você não tem que ter contato. E aí eu fiquei assim, você sabe por que me chamou a atenção? Eu falei, mas justamente quando eu estou falando sobre concluir o passado, por que isso aqui tudo aparece para mim? Porque, irmãos, é isso que o diabo faz.
o diabo sempre quer mostrar o seu passado. Ah, mas você? O que você está achando? Quem você acha que é? E agora você quer dar um de santinho? Olha lá o que você fez. Olha lá o que você aprontou. Olha lá o que você fez. Olha como que você viveu. Esse é o papel do diabo. Então, preste atenção. Quando Paulo fala que ele agora encerra as coisas para trás, é tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Porque nós somos saudosistas demais. O que a gente fica? Naquela época que era bom, naquele momento que era bom, naquele dia, sabe, não se faz mover de Deus como antigamente. Irmãos, assim, nós não vivemos do passado e Deus nos ensina a concluir as coisas para trás. Paulo ensina isso, e Paulo tem autoridade, porque ele teve tantas coisas boas quanto as coisas ruins. Ele viveu tanto o êxito quanto a derrota. Então, quando, eu achei muito interessante isso, quando eu restaurei o meu Insta, e aí começou a aparecer coisas que eu já tinha visto, ou conversas antigas, e coisas que eu fiquei ali, da onde que está surgindo isso? Deus me lembrou, falou, olha, essa é a oportunidade de você concluir. Você vai concluir? Então o diabo sempre te leva para trás, o Senhor quer te levar para frente. Então, irmãos, todo o peso do seu passado você tem que encerrar. Mesmo que tenha sido bom ou ruim, chegou o tempo de encerrar. Encerrar. E não me lembro mais, sigo adiante. Irmão, você não vai ter amnésia com o que aconteceu no passado. Tem gente que acha que ao perdoar alguém, você vai ter uma amnésia e não vai se lembrar do que a pessoa fez para você. Você não tem amnésia, irmãos. Você só decidiu no seu coração resolver. É como se fosse, irmãos, uma cicatriz. Os irmãos têm cicatrizes aqui no seu corpo? Você olha para ela dói? Não. Mas ela te lembra do que aconteceu? Então, irmãos, hoje o seu passado é só testemunho, não é mais lamentações. Amém? O seu futuro, a sua cicatriz, não é mais para olhar. E aí tem gente que fica, poxa, por que eu não aproveitei a legalização? Por que eu não aproveitei aquilo? E você está preso em algo que não muda no passado. Mas Deus está falando para você, abre e vai prosseguindo para um alvo. Deus está falando para você, que se você insistir com coisas do passado, você nunca vai alcançar o alvo, irmãos. E preste atenção. Abre para mim lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48. A Bíblia diz o seguinte, sucedeu que dispondo-se Filisteu em encontrar-se com Davi, este se apressou, e tem uma versão que fala que ele correu. E o que significa isso? Saul, que era o rei, ele ainda estava olhando para trás, quem que poderia? O que o exército pode fazer? E aí, olhar para trás nunca te leva a enfrentar o gigante. A Bíblia fala que Davi, ele olhou para o gigante, a Bíblia fala que ele correu. O que significa essa corrida, irmãos? Presta atenção. Enquanto eu estou andando, eu posso olhar para trás. Mas quando eu estou correndo, é impossível você olhar para trás. Isso significa a velocidade do que você vai alcançar está ligado intimamente quando você parar de olhar para trás. A velocidade que você vai enfrentar o filisteu, o gigante, e vai se tornar rei, tem a ver com a velocidade que você vai, sem olhar para trás. Pastor, mas foram coisas boas. Glória a Deus, aleluia e amém. Coisas melhores virão, né? Depois você manda o esboço. Eu perguntei para ele se ele já tinha feito o esboço da nossa pregação. É sempre meu companheiro. Mas estamos juntos. Então, presta atenção, irmãos. Quando que eu vou alcançar algo mais veloz? Sempre quando eu parar de olhar para trás. Paulo fala. O que ele diz? Vamos ler lá de novo? Volta lá em Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, eu me esqueço. Não é amnésia, irmãos, que você vai ter. Pastor, eu fiz coisa ruim. Irmãos, eu fiz coisa ruim, eu não tenho amnésia. Esqueci. Não, eu lembro das coisas, mas aquilo não pode definir mais o meu futuro. Amém? Não tem aquela pílula, vou tomar, vou esquecer tudo. Ai, Deus, eu queria acordar e esquecer. Não vai, desculpa, não funciona assim. Mas uma coisa eu faço, olha só,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas o que ficou para trás? O que Paulo está falando? Eu fiz muita coisa ruim, mas eu fiz muita coisa boa. Porque tem gente que fica presa nas coisas boas também. Como assim, pastor? Eu que fiz tanto e ajudei tanto e hoje eu não tenho nada. Eu que fiz tanto para fulano, eu que abençoei tanto e olha as minhas condições. Você está lá atrás, meu amigo. Nas coisas boas, e Deus está falando para você, solta inclusive as coisas boas que você fez, porque você não vai avançar, você não vai conquistar. As coisas boas também te prendem. Eu sou tentado a olhar as coisas boas que eu fiz para as pessoas. Poxa, eu fiz tanto, agora me trata assim, fala assim comigo, como é que é isso? Sabe, e aquilo mexe comigo. Mas Deus fala, esquece. Se você fez para mim, então receba de mim o galardão. Amém? Para quem que você fez? As pessoas falam, nossa pastor, mas você treinou tanta gente aqui nos Estados Unidos, né? E tanta gente foi embora, e tanta gente fez, ou voltou para o Brasil, ou abriu igreja, ou tá... Irmãos, aí você não fica chateado, não. Olha, irmãos, eu vou confessar que lá no fundo eu fico. Porém, se eu fiz para Deus, de Deus eu vou receber o galardão. Amém? Então, irmãos, uma coisa que eu entendi, ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Esses dias eu falei para um irmão, lá no Brasil, são 7h21 da noite. O irmão começou a falar, não, Márcio, mas eu ajudei, eu fiz. Aí eu falei para ele, irmão, você fez mesmo. Você me ajudou mesmo, você me abençoou mesmo, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não te devo nada e você não me deve nada. Pronto, porque as pessoas querem cobrar da gente. Mas você, irmãos, libera as pessoas, ninguém te deve nada. Se erraram com você, ninguém me deve nada. Se acertou com você, ninguém me deve nada. Se ficaram te devendo alguma coisa, ninguém me deve nada. Se machucaram você, ninguém me deve nada. Porque eu preciso correr. Se você ficar preso aqui, irmão, você não vai correr. Vocês estão comigo? Então, Paulo diz também o seguinte, né? Ele fala que esqueço para que traz o que ficou para trás, avanço. Esse avançar, irmãos, ainda não é o correr. Deixo para trás. O avançar é como se fosse o seguinte, é como se eu estivesse aqui olhando para trás e eu olho um horizonte. Eu vou avançar agora no que eu vejo. Porque é o seguinte, quando vem a próxima palavra que é prosseguir, prosseguir no original significa perseguir intensamente. A palavra no original grego significa perseguir intensamente. Então, olha só, quando está escrito ali, prossigo para o alvo, no original eu persigo intensamente para o alvo. Olha o original, vamos ler agora, volta lá o 13. Irmãos, quanto a mim, eu deixo para trás, ninguém me deve nada, eu não devo nada, estou em paz e eu vou seguir. Pastor, eu errei, ninguém me deve nada, eu não devo nada, eu agora vou seguir. Porque você às vezes fica na acusação e o diabo vem te acusar no seu passado. E aí ele fala, mais uma coisa, esquecendo das coisas para trás, ficam avançando. O que é esse avançar? É como se eu abrisse aqui agora e eu olho todo esse horizonte para onde eu vou. E aí no versículo 14, então, a gente pode colocar então, perseguir intensamente para o alvo. Quantos creem que Deus quer que você prossiga para o alvo? Então, quando é dito aqui, agora lá em Gênesis 2:24, portanto deixará pai e mãe e se unirá a uma só mulher, e serão ambos uma só carne, isso fala de você deixar geograficamente, financeiramente e emocionalmente os seus pais. São 3 áreas que você vai deixar. Eu vou deixar de depender de papai e mamãe. Meus filhos vão casar e vão ter que pagar a conta deles. Agora tem pai e que põe uma pressão na vida dos jovens, que aí a menina chega e fala para o rapaz, não, meu pai só vai deixar eu casar se eu tiver uma vida melhor do que eu tenho em casa. Aí você pergunta para o cara que fala um trem desse, quando você casou, você tinha essa vida, meu amigo? Você demorou 30 anos para dar isso para a menina, você quer cobrar de um menino de 20 e poucos anos que ele tenha isso, rapaz? Respeita.
Fala, Deus. Mas parece bonito, não parece um discurso bonito? Meu pai só aceita eu sair de casa se eu tiver uma vida melhor. O cara mora lá em Parkland, numa casa com 6 quartos, 12 banheiros, o estacionamento para 4 carros, aí fala para o menino, está começando a vida. Tem que dar algo melhor. Presta atenção, ele tem que honrar a sua filha, ele tem que respeitar a sua filha, ele tem que amar a sua filha. É isso que ele precisa fazer. A prosperidade vai vir com trabalho, confiança em Cristo e descanso no Senhor. Aleluia. Então, quando é dito, eu vou deixar o quê? Eu vou deixar o vínculo emocional. Quando vem a crise, eu não vou voltar no papai e na mamãe. Você consegue ver que Deus só fala para frente agora? Mas o que é o nosso erro? Quando tem uma crise conjugal, as pessoas têm. Vou ligar para minha mãe, vou ligar para o meu pai, vou contar tudo para ele. Por favor, irmãos. O Senhor está falando, conclua. Então eu vou deixar também geograficamente. Não dá para continuar casado e morar com pai e com mãe. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não é o melhor. Pastor, mas irmãos, eu estou te falando, não é o melhor. Pastor, tem uma regra? Não, tem regras, tem exceções, que elas podem acontecer. Mas Deus está falando, conclui, meu filho. Porque agora, quando você concluir, você se une a uma pessoa. E a Bíblia fala, agora torna-se. Então, irmãos, Deus sempre sinaliza, conclui o passado, entende o horizonte e vai para o alvo, meu filho. Vai para o alvo. Para de ficar, se eu tivesse pego aquele serviço, se eu tivesse aceitado a Jesus. Eu me lembro, certa vez com um pastor, e eu falei para ele, eu demorei muito a aceitar Jesus, e ele me exortou com amor, falando, não, foi no tempo certo. Porque a gente sempre pensa que se eu tivesse feito alguma coisa, irmãos, o tempo que você tem hoje, é hoje o tempo da oportunidade. Não dá para ficar preso no passado, é para o alvo que eu vou agora. Amém? É como se você tivesse, irmãos, um carro. Imagina o seguinte, estava conversando com um amigo meu, e eu falei para ele, mano, com você só entende com visual. Não adianta eu falar para ele. E ele entendeu, eu falei, olha, a sua vida é o seguinte, imagina que você tem um carro com para-brisa grande, você tem um retrovisor. Você hoje, você só quer falar do passado, das coisas passadas. Você está querendo dirigir um carro, uma Ferrari, com um retrovisor. Irmão, o retrovisor é só para você olhar, para saber o que você tem que fazer, mas você precisa do para-brisa grande para poder ir mais rápido. Amém? É isso que é a nossa vida. Eu preciso então ter um para-brisa grande para poder avançar. É isso que Paulo está falando. Eu vou mais rápido, eu vou chegar nesse alvo, mas para de olhar para trás. Isso é o que o Senhor está dizendo. Vamos pegar uma outra passagem aqui para os irmãos. Estou terminando, irmãos. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão. Por que aqui, irmão, só um detalhe. Aqui não está, porque nós falamos Abraão. É porque até então não tinha tido aliança de Deus com Abraão. Por isso que só tem um A. Quando torna-se um outro A, e na verdade no original é um H, é porque Deus coloca o fôlego de vida em Abraão. Por isso que em outros momentos você vê Abraão. Nesse momento até então a aliança não tinha sido feita. Mas ele diz uma coisa para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Meu filho, conclui com papai e mamãe, deixa papai e mamãe para trás, vai fazer a sua vida agora, rapaz. Deixa a dependência de papai e mamãe e vai construir o que eu tenho para você, porque esse vínculo seu do passado precisa encerrar. Eu não estou falando aqui, irmãos, que você não vai respeitar, que você não vai honrar, não estou falando sobre isso, porque tem muita gente depois na internet que vai jogar pedra em mim que eu estou falando isso. Não estou falando isso, mas eu estou falando que eu preciso deixar. Não há como você conquistar as coisas maiores em Cristo Jesus se você é emocionalmente ligado para as coisas lá para trás, ou fica lamentando os seus erros lá para trás. Vamos para frente, porque o Senhor tem coisas grandes para nós, irmãos. A multiplicação só virá quando você encerrar as coisas para trás. Estou dando uma palavra de Deus para os irmãos aqui. Eu podia ter feito mais, eu podia ter não sei o que mais, eu podia ter visitado mais, falado mais, irmãos, é hoje. Amém?
Irmãos, vou terminar. Você sabe que pastor fica pensando e meditando nas coisas. Eu cheguei numa conclusão. Existe máquina do tempo. Ei, pastor, agora sai dessa. O que tem a ver com essa pregação? Vou te contar como é que é. Mas eu preciso que vocês estejam comigo aqui agora. Vocês estão comigo? Vocês vão entender o que eu vou falar? Então tá bom, presta atenção. Pastor, o senhor está falando que é possível voltar no tempo? Agora, me permita ser romântico, tá bom? Só para contextualizar. Então preste atenção. Quantos anos você tem? 42 a minha senhora tem até amanhã. 43 a senhora tem. Ok. Então eu tenho 48 anos de idade. Presta atenção. Vai comigo agora, irmãos, 20 anos no futuro. Vai comigo? Pega a sua idade e vai 30 anos no futuro. 30, você tem caixa para chegar aos 30. Você chegou nos 30. Ok. Eu tenho 48, mais 30 dá quanto? 78. Vamos ver se os irmãos estão bons de matemática. Quantos anos eu tenho agora? Aí 78, eu estou mais cansado, meus filhos estão todos casados, morando em alguns lugares, eu e minha senhora andando num carro de 2 lugares, eu venho pregar aqui, o povo fica impaciente, porque o pastor fica prolixo demais, fica contando um monte de história e não prega nada, e aí o povo vai ficando impaciente, e aí eu estou cansado aos 78, eu estou às vezes abatido aos 78, eu estou longe dos meus filhos, aí eu pergunto para você, e se você nessa idade pudesse voltar 30 anos antes, o que você faria? Presta atenção, vocês estão entendendo. Você está com 70, eu estou com 78, e eu falasse agora, você pode voltar 30 anos atrás, o que você faria na sua vida? Responde para mim. Você sabe o que eu faria? Eu ia beijar mais os meus filhos, eu ia acordar os meus filhos para brincar, eu ia sair com a minha família, eu ia pregar uma palavra com mais intensidade, eu ia gastar mais tempo na igreja, eu ia ver minha mãe mais vezes, eu ia ligar para minha mãe mais vezes, eu ia fazer mais reuniões com os irmãos. Então preste atenção, você sabe o que eu acabei de provar para você? Que você pode fazer agora. Os irmãos entenderam que a máquina do tempo funciona? Então é hoje. Pastor, o que o senhor está falando? Não olhar para trás mais, irmãos. Eu estou aqui falar para vocês. Irmãos, Deus tem coisas grandes. O diabo está prendendo você para trás. O Espírito de Deus quer trazer multiplicação. O Espírito de Deus quer trazer prosperidade. O Espírito de Deus quer abençoar você. Ele quer te dar paz. O Espírito Santo de Deus quer promover coisas extraordinárias. Quantos creem que Deus quer mudar hoje seu destino? Você crê? Você crê que hoje você veio nesse culto para Deus falar para você: encerre o seu passado, filho meu, filha minha, e vai para as coisas extraordinárias que eu tenho para você. Ah, porque naquela época, pastor, o mover era diferente, as cantorias eram diferentes, as paredes não eram pretas, pastor, as coisas eram melhor o quê, meu amigo? O extraordinário é hoje, eu não mudo ontem. As coisas maiores e melhores virão diante de mim. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. O que Deus está falando aqui, irmãos? Para de ficar lamentando, ou com discurso. Ah, porque naquela época que era boa. Fico imaginando uma reunião de muito velho. Aquela mocidade lá da videira, que era bom. Por favor, você está parando o mover de Deus, desses jovens que estão experimentando e querem experimentar de Deus. Eu quero mostrar para vocês, Deus tem uma vida abundante para vocês, mas é necessário encerrar ciclos. Então Paulo fala, o que foi para ontem ficou, o que abriu diante para mim, e eu vou correr agora. Eu vou correr.
Eu vou correr, pastor, eu vou andar? Não, você vai voar, meu amigo. É lá naquele alvo. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Você crê que Deus tem? Gostaria que você ficasse de pé, os irmãos viessem aqui tocar. Eu quero orar hoje para você. Pastor, eu errei. Ok, meu irmão, e você vai fazer o que do erro? O meu Insta falou para mim. Olha o tanto, aqui. Tanta gente aqui que você deletou, eu estou de volta. Voltei, Deus que me livre. As conversas, eu falei, gente, só mesmo Deus falando comigo. Eu falei, gente, eu não resgatei nada, eu só deletei meu aplicativo e ele voltou conversas de 233 anos. Eu falei, uai, o que Deus quer falar comigo aqui? Hoje eu estou aqui para te liberar, irmãos. Nós vamos correr para esse alvo. Irmãos, que alvo é esse? Que alvo é esse? Nós construímos uma máquina do tempo aqui. O que você vai fazer hoje nessa máquina do tempo? Você foi lá 30 anos na frente e agora voltou 30 anos agora e você se encontra na idade que você tem hoje. Pastor, eu não sei, mas eu vou fazer coisas grandes, eu vou fazer a minha vida valer a pena, eu vou viver o extraordinário. Aleluia. Eu quero viver o extraordinário. Quantos querem viver o extraordinário? Então eu quero chamar quem precisa deixar coisas para trás, mágoa, raiva, ressentimento, pecado, confusão, vícios, falta de prosperidade, ou muita prosperidade, ou muito êxito, e o diabo está falando, aquela época que foi boa. Quantos querem uma oração? Vem aqui à frente que eu vou orar com você agora. Sai do seu lugar, eu vou orar com você. Eu quero declarar, irmãos, a gente vai voar, vamos alcançar o que Deus tem. Vamos voar, a gente vai para o alvo, a gente vai voar, vamos acertar. Pastor do céu, vamos voar. O Espírito de Deus está te falando, você vai viver coisas tão maravilhosas, tão extraordinárias, tão abençoadas. Espírito de Deus, seus olhos fechados. Deus vai te capacitar a lembrar sem peso. Gostaria de orar e você ter um branco do passado, mas isso não funciona, isso não existe. Mas Deus pode hoje tirar o peso e a acusação. Viva sem acusação, viva o que Deus tem. Voe, vai para o alvo, vai para o alvo, vai para o alvo. Vai para aquilo que Deus tem. Assim foi feito lá na criação, assim foi feito com Abraão, assim foi dito para a mulher de Ló, não olhe para trás, assim foi dito pelo apóstolo Paulo, assim o Senhor nos diz, vamos para o alvo, prossigamos, vamos, e a gente não vai parar de andar, não vamos parar de andar. Espírito de Deus, eu estou aqui para abençoar esses irmãos. Abençoo você, eu abençoo você. Declaro que o Espírito de Deus está abrindo portas novamente. Deus está te dando mais uma chance. Quantas chances a mais virão? Quantas chances a mais você precisa? O Espírito de Deus está liberando agora, em o nome do Senhor Jesus. Você crê que essa palavra é para você? Quantos creem que essa palavra é para você? Você vai alcançar coisas extraordinárias. Tem uma música aí para a gente cantar? Não sendo aquela como flecha, tá bom. Tem outra aí mais animada? Você lembrou? Não, não é porque tem uma música que tem umas músicas que eu não aguento mais, irmãos. Mas a gente vai cantar uma música que eu tenho certeza que vai acontecer o mover de Deus aqui. Aleluia. Então me ajuda aí, qual música a gente vai cantar? Qual que é essa? Não. Te seguirá,
me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá. Todo tempo me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.